Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode cultivar os ramos das suas jiboia na água e também fazer várias mudas dessa planta através da hidrocultura. E eu tenho aqui um exemplo já enraizado para te mostrar como isso ocorre. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o cultivo, na hidrocultura da jiboia ou a propagação dessa planta também pela água, fica comigo até o final desse vídeo. Se você gostar desse conteúdo, curta o meu vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal e chegou por agora, se inscreva para você acompanhar os novos conteúdos por aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam conhecer essa técnica de cultivo na água ou também de reprodução da jiboia. E agora venha acompanhar esse conteúdo comigo. Então vamos lá. E para você cultivar a sua jiboia na água ou fazer novas mudas, o que basta fazer é você escolher um ramo da sua planta. E eu vou pegar aqui, olha só, tenho esse galho, então, como as minhas jiboias já são bem compridas, esses ramos ficam alongados. E aí o que a gente pode fazer é selecionar um galho da planta que seja próximo da ponta, como esse, por exemplo. Ele já tem ao longo dele algumas raízes que a gente pode utilizar e a gente vai cortar os galhos nos entrenós para colocar na água. Então aqui, por exemplo, entrenó é essa região entre uma folha e outra. Então, entre uma folha e outra existe um entrenó. O local que a gente vai cortar é exatamente nessa região. Então a gente posiciona com uma tesoura e corta. Aí o que a gente vai fazer é colocar essa estaca aqui, que inclusive já tem essa raiz, na água para enraizar. Essas raízes provavelmente continuarão a crescer ou surgirão outras raízes aqui que vão crescer também, mantendo o enraizamento da planta para o cultivo na água ou para o enraizamento. Vou cortar mais um exemplo aqui para te mostrar também. Essa jiboia aqui, como você pode ver, já tem raízes até maiores. Então, toda essa região aqui é muito favorável para eu estar criando, para a gente cultivar na água, ou para a gente gerar novas mudas, porque isso aqui tem facilidade para enraizar. Então, a gente vai selecionar mais ou menos o tamanho de caule que a gente quer, e aí você corta de acordo com o seu gosto. Eu vou cortar aqui nessa região, do entrenó também. Então, ó, tenho aqui dois ramos de mesmo tamanho aproximadamente, ó. E aí a gente vai colocar isso aqui agora em um copo com água para o cultivo na hidrocultura ou também para gerar o enraizamento. E continuando, para você que quer cultivar a sua jiboia ou o seu philodendron na água, o que a gente vai fazer então é colocar esse ramo, que a gente já cortou, em um recipiente com água. E aqui, por exemplo, eu já retirei essa folha, porque ela está mais próxima da base do caule, que é onde a gente vai colocar isso aqui dentro de um recipiente como esse, por exemplo, para ornamentar, para decorar o seu ambiente. Então, você pode fazer assim. Aqui eu tenho o outro ramo que eu já retirei, retiro as folhas mais próximas da base, e aí vou colocar também a base desse caule aqui também dentro da água, na hidrocultura, para que isso forme uma ornamentação. E aí você pode fazer do jeito que você quiser. Use sua criatividade, você pode colocar apenas um ramo, você pode colocar 2 ramos, como eu fiz, pode colocar mais ramos, você pode colocar variedades diferentes de jiboia. Tem diversas variedades, tem a neon, tem a variegada como essa, tem a verde normal, tem o Philodendron Brasil, que eu também já vou te mostrar aqui em seguida. Então é assim que a gente vai deixar isso aqui. E é importante que você troque essa água com alguma frequência. De preferência, é legal que você lave o seu recipiente pelo menos uma vez por semana, porque pode ser que com o tempo ele comece a formar um fungo micorriza e aí o copo, o recipiente vai ficando esverdeado. Então é interessante que você também lave esse recipiente com alguma frequência para manter tudo bem limpo e para que as raízes continuem crescendo e não apodreçam. Após algumas semanas ou aproximadamente um mês, os seus ramos de jiboia irão enraizar aqui dentro. Você inclusive vai conseguir observar, e aí eu já tenho um exemplo aqui enraizado para você. Olha só como que fica. Então as raízes surgem, vão crescendo, elas ficam, todas crescendo assim e formam um novelo até. E aí quanto mais tempo você deixa, mais elas vão crescer. Acontece o seguinte:
A jiboia não é uma planta aquática. Ela vai sobreviver por um bom tempo nessas condições aqui, mas ela não é uma planta aquática, então pode ser que passados alguns meses, talvez uns 3, 4, 5, 6 meses, a planta já não vai estar suportando mais ficar na água, porque ela precisa de terra. Ela é uma planta terrestre, né? Então ela precisa de terra para ficar bem também. Então pode ser que cultivo na hidrocultura, após alguns meses, não seja mais tão indicado para essa planta, né? Você pode ter ela por um tempo assim, né? Você pode ir aproveitando, curtindo, né? Apreciando, inclusive o decorrer de todo o processo do enraizamento, essas fases, né? Do crescimento da planta. Mas vai chegar um momento que o que eu indico que você faça é replantar isso aqui na terra. E é isso que eu vou fazer agora junto com você, que eu já tenho essas estacas aqui enraizadas. Inclusive tenho também do Philodendron Brasil, que é uma outra variedade. E aí eu vou replantar essas agora junto com você aqui. Vou utilizar para isso então um substrato bem leve, bem solto, bem poroso, que isso contribui para o crescimento das jiboias, dos filodendrons em geral. É uma receita de substrato que eu já uso aqui no canal em todos os replantes. Se você ainda não conhece essa receita e quer conhecê-la, vou deixar o vídeo para você na tela final, porque aí você vai poder entender como que é essa mistura aqui, quais os compostos que eu uso, as quantidades e também qual é a importância da gente usar um substrato de mais qualidade no cultivo das nossas plantas, especialmente as plantas de vaso que a gente cultiva dentro das nossas casas. O substrato também é muito importante para elas e esse aqui é simplesmente perfeito para as jiboias. E aí eu vou utilizar então esse pote aqui, que é um pote 12, coloquei um pedacinho de tecido aqui no fundo só para o substrato não ficar saindo pelos furinhos do vaso, não fazer bagunça no chão. Vou completar aqui com um pouco desse substrato, mais ou menos até a metade, e aí eu vou vir com essas mudas de jiboia. Olha só, então elas já estão enraizadas assim, tá vendo? Ó? Já tem raízes suficientes para eu plantar e colocar isso aqui na terra. Inclusive é necessário que eu faça isso, porque aí agora elas vão se desenvolver até melhor, sabe? Porque a planta fica na água e ela sim pode sobreviver, mas é ideal que depois de um tempo a gente plante isso aqui na terra. E aí eu só completo aqui com esse substrato até preencher todo o vaso. Não vou colocar muito para cima também não, porque senão quando eu for molhar isso aqui faz a maior bagunça, né? Então, ó, dou umas batidinhas só para organizar, tudo certo. E agora eu vou regar essa planta também para ela continuar crescendo. Então, olha como que fica bonito, né, gente, as mudas. É muito interessante. É uma reprodução muito fácil dessa planta, né? E eu também, agora eu vou replantar o Philodendron Brasil. Tenho aqui um outro vaso, esse aqui é um pote 15. Tem 15 centímetros de boca, de diâmetro aqui. Tem muitos furinhos embaixo. Eu também coloquei um pedaço de tecido para fazer uma barreira para o substrato não ficar saindo. Coloco uma camada de substrato. E agora eu vou colocar, ó, enchi quase até a superfície, um pouco mais para cima da metade. E eu tenho outras mudas de Philodendron Brasil que eu fiz e vou te mostrar como eles estão. Eu coloquei todos juntinhos aqui no copo. Se você às vezes não quiser que as raízes, né, fiquem muito emaranhadas, né, muito juntas, muito enoveladas umas nas outras, é ideal que você coloque as estacas em recipientes separados. Não é ideal que você deixe tudo junto assim como eu, tá? Porque aí senão elas podem embolar muito e podem até ficar quebrando na hora de retirar. Então olha só, eu cortei, inclusive aqui é diferente, ó. Eu cortei partes menores do Philodendron Brasil, tá vendo aqui, ó, vários pedaços de caule. Então eu cortei na metade do entrenó, como eu fiz ali com você, mas eu deixei apenas uma folha, tá vendo? Um pedaço de caule, um entrenó e uma folha, e aqui já tem novos brotinhos, inclusive, ó. Tá vendo? Aqui é um brotinho, ó. Então é aqui que vai crescer um novo caule, um novo ramo da planta. E também já tem essas raízes, né, que já são suficientes para eu plantar na água. É ideal que elas tenham mais ou menos uns 3 centímetros de comprimento. Aí com esse tamanho a gente já pode replantar. Vou deixar aqui então. Tenho outros exemplos que eu vou te mostrar também. Olha só, como esse. Tá vendo, ó?
tá do mesmo jeito, tem uma raiz mais comprida, né? E também tem um brotinho aqui, ó, nesse local. Tá aqui. E tenho outra. Aqui essa, inclusive, está sem folha. Eu coloquei para testar, né? É uma experiência. Inclusive, enraizou e está gerando já um novo broto. Então, é interessante. Funciona, né? E eu também tenho outro. Esse aqui, ele não está dando tão certo, ó. Ele não está emitindo raízes e também não tem sinal de novo broto. Então, às vezes, também não vai dar muito certo, né? Mas na maioria dos casos funciona assim. Mas eu também vou plantar isso aqui junto, porque pode ser que isso dê certo, né? Pode ser que brote. Então eu vou colocar um pouco mais de substrato aqui, que estava muito para baixo. E vou ir colocando as minhas estacas. Nesse momento eu vou colocar as estacas com as raízes, né, mais para baixo, que eu vou enterrar elas aqui, mas com os brotinhos virados para cima, porque eles vão se desenvolver, gerando então os novos ramos da jiboia, né, do Philodendron. Então eu vou posicionando isso aqui, aí você vai colocando, vai organizando por aí. Vou colocar os 3 juntos nesse vaso e posicionados para cima. Também vou colocar esse aqui, que não está com muito sinal de brotação, mas pode ser que aconteça. Então, né, por via de experiência, eu vou deixar isso aqui. E aí eu completo com o substrato aqui. Organiza suas mudas, dá uma balançadinha assim para substrato penetrar aqui nos espaços. E é importante que nesse momento a gente não tampe os novos brotinhos. Eles têm que ficar aparentes, tá? Porque senão a gente pode impedir a continuação do crescimento deles. Então, vai com cuidadinho e não tampa os brotinhos. Os brotinhos que serão os ramos, é importante que eles fiquem aparentes, tá? Porque senão eles não conseguirão brotar. Se precisar, se tampar, você vai com o seu dedo ou com o auxílio de um palito para fazer com que eles fiquem à mostra. Então aqui, ó, aqui tem um broto nesse lugar. Aqui tem um outro broto que está no cantinho. E aqui tem o outro broto dessa mudinha. Ó, então a gente está reproduzindo assim. Tá bem aqui, ó, tá bem escondidinho, mas tá aqui. E já é suficiente para ele continuar crescendo. Agora a gente vai regar essas 2 mudas aqui e vai manter isso em um local bem iluminado. Pode, inclusive, receber o solzinho fraco da manhã ou do finalzinho do dia. Manter as regas sempre frequentes para manter a umidade, né? As jiboias, os filodendrons amam água, amam umidade e aí eles vão continuar crescendo. Com o tempo, pelo menos um mês depois, aí já pode começar a adubar, porque por enquanto é muito recente, as raízes ainda são muito jovens e não necessitam de adubação. Inclusive o adubo pode até acabar queimando essas raízes que são muito sensíveis. Então eu indico que você adube pelo menos daqui a 1 mês, 2 meses ou mais, tá? Então agora isso aqui vai crescendo e aí você pode usar nas suas decorações também. E aí eu vou te mostrar o crescimento dessas plantas aqui nos próximos vídeos, então continua acompanhando por aí, para você também acompanhar os novos conteúdos aqui do canal. Antes de finalizar, vou te mostrar um outro exemplo também que eu já fiz, assim como esses aqui do Philodendron Brasil que eu acabei de replantar com você. Eu já havia feito algumas semanas atrás esse plantio aqui, do mesmo jeito que eu fiz agora com você. Então o broto já está se desenvolvendo, já gerou uma folha nova. Então é assim que ele vai crescendo, tá vendo? Ó, vai gerando o caule, né? E a haste vai crescendo, gerando os ramos que vão se alongando cada vez mais. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado das minhas dicas para o cultivo da jiboia na hidrocultura ou para a reprodução dessa planta, para você fazer várias mudas por aí. Se você fizer, me conta aí também, que eu vou adorar saber se você já conhecia essa técnica de reprodução da jiboia ou do cultivo na hidrocultura. Me conta aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, curta o meu vídeo. Se ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva para você acompanhar os novos conteúdos daqui. Um abraço para você e até a próxima.